Olá, boa noite. Que bom ter você aqui conosco em mais um encontro da nossa série Mulheres que Sabem. Uma série que está vinculada ao movimento mundial Mulheres Sabem, que foi criado para que a gente pudesse apoiar mais mulheres a alcançar cargos de liderança na nossa sociedade. Para você que ainda não me conhece, eu sou Selma Mosquera, esposa, mãe, amiga, irmã, filha, mas sobretudo mulher. E uma mulher que acredita muito fortemente na força do conhecimento como um instrumento de transformação e empoderamento das mulheres na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi migrar do Brasil para Portugal, foi para poder realizar um grande sonho de infância, ser cientista. Atualmente, eu estou a concluir o meu doutoramento na área de desenvolvimento de políticas de recursos humanos na Universidade de Lisboa. Mas acreditem, não foi fácil chegar até aqui. Foram muitos os obstáculos que eu tive que ultrapassar. Mas depois de enfrentar tantos desafios e de superar muitas barreiras, atualmente eu me dedico a auxiliar outras mulheres que, assim como eu, sonham em estudar em Portugal, sonham em aprimorar as suas competências profissionais através de uma vivência internacional, mas não sabem por onde começar, nem o que fazer. Nesse nosso apoio, nessa nossa mentoria, eu ajudo você, mulher, desde a escolha da universidade, a elaboração do seu projeto de investigação científica, a análise dos seus produtos acadêmicos e científicos também, inclusive na sua adaptação ao meio acadêmico-cultural português. Mas nós não estamos hoje aqui para falar de mim. Hoje, no nosso 7º encontro da série Mulheres que Sabem, vamos fechar o nosso mês de março, o mês da mulher, com chave de ouro. Está aqui conosco nada mais, nada menos que a doutora Ana Sueli Pinho. Ana Sueli Pinho, ela é pedagoga, ela também é mestre e doutora em educação, é a CEO da Pro7, autora de livros das séries iniciais já adotados, livros didáticos já adotados em muitos municípios brasileiros. Simplesmente, ela é uma mulher líder educadora de mão cheia, como eu costumo dizer, e alma repleta de sonhos, realizações e muitos sorrisos. Profissional de excelência, com inserção acadêmica e profissional internacionais, professora universitária com larga experiência na área de educação, com ênfase em formação inicial e continuada de professores da educação básica. Suas intervenções acabam por transformar a vida de muitas mulheres, estejam elas na mais terra infância, ou nos bancos universitários, ou ainda nos ambientes organizacionais. Empoderada por natureza, já assumiu importantes cargos de liderança na educação do estado da Bahia. Foi secretária de Educação do município de Alagoinhas, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino da cidade de Salvador e coordenadora de formação dos profissionais de educação do Instituto Anísio Teixeira. Seja bem-vinda, Ana Sueli, obrigada por estar aqui conosco, de dedicar mais um pouco do seu tempo para empoderar muitas outras mulheres, que já é o seu trabalho diário. Muito obrigada por estar aqui conosco desde já. Boa tarde, Céu. É uma alegria muito grande para mim participar desse evento, participar dessa live, dialogando, não é, com outras mulheres a partir das minhas experiências de vida e do meu percurso de formação profissional. Muita alegria estar aqui com vocês nesse final de tarde, né, essa quarta-feira, fechando aí o mês de março. Exatamente. A gente acabou de falar, o conhecimento já é uma tatuagem na sua pele, né? Então, o que é que representa para você o conhecimento? Para a Ana Sueli hoje, o que é o conhecimento? Então, para mim, Selma, o conhecimento é uma porta, né, por onde a gente acessa o mundo, por onde a gente acessa as pessoas e o próprio autoconhecimento. Por meio do conhecimento, a gente tem a possibilidade de ampliar a nossa visão de mundo, conhecer melhor a partir das nossas experiências, não é? Então, sem o conhecimento é muito difícil a gente pensar em possibilidade de transformação da realidade. Eu vejo que o conhecimento, ao mesmo tempo que é uma porta, é uma oportunidade, de fato, de transformação da realidade que a gente vive. Excelente. E por que a gente pode considerar a doutora Ana Sueli Pinho como uma mulher que sabe? Essa questão ela é muito interessante para a gente pensar que a aprendizagem é uma condição humana. Uma vez eu li um livro que se chama Da Relação com o Saber, escrito pelo Bernard Charlot, um pesquisador francês, que ele diz assim,
O homem, o filho do homem, não é obrigado a aprender para ser. Tudo que a gente a gente se transforma a partir do momento que a gente aprende. Essa é uma condição inerente aos seres humanos. Então, eu me considero uma mulher que sabe, porque nós todas, mulheres, somos potências de aprendizagem, desde o momento em que a gente nasce. E cada um, né, vai construir, a partir das suas experiências pessoais, esse percurso de construção do conhecimento, que é singular. A forma como eu vejo o mundo, Selma, ela é exclusiva. Ninguém vê o mundo, igual a mim. Então, eu tenho uma forma única e particular de ver o mundo. Essa é a condição que eu vejo. Por isso eu sou uma mulher que sabe, mas eu não sou a única mulher que sabe. Nós todas, mulheres, homens, todas as pessoas que se dispõem a aprender desde o momento que nascem, são pessoas que sabem. Excelente. Como Ana, que essa sua jornada de aprendizagem, como você falou, que é uma experiência única, impactou no seu empoderamento enquanto mulher? Alô? Sim. Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo? Sim, sim. O que eu estou a dizer é, como é que essa sua vivência única, essa sua jornada de aprendizagem impactou no seu empoderamento enquanto mulher? Então, eu sou uma pessoa muito inquieta, não é? Muito curiosa, ávida por conhecimento. Desde muito cedo, uma vez, recentemente até escrevi um post lá no meu Instagram, me identificando com um texto escrito, né, em Contos de Aprendiz, escrito por Drummond, que ele diz que se nasceu escritor numa sala de terceiro ano, né, lá na escola básica. Eu reconheço que nasci professora também numa sala de terceiro ano, quando eu tinha uma professora, a professora Arlene Santos do Lago. Nunca me esqueço o nome dela, porque foi um momento muito importante, né, na minha história de professora. Então, essa minha curiosidade por conhecimento fez com que eu construísse o meu percurso sempre buscando aprender mais. Seja na escola básica, seja na universidade, no mestrado, doutorado, né? Eu sou inquieta para aprender. E eu acho que o conhecimento que eu fui construindo ao longo da vida me tornou uma pessoa empoderada, mas eu gostaria de registrar que empoderamento, na minha perspectiva, não é ter poder sobre as outras pessoas. Empoderamento no sentido de construir poder pessoal para transformar a própria vida e para contribuir na transformação da vida de outras pessoas. Essa é a perspectiva que eu aprendo a poder me desenvolver e ajudar outras pessoas a aprender junto comigo. E é uma perspectiva com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Para que se empoderar se não for para transformar a nós e, a partir de nós, do positivo em nós, transformar os outros? Porque se for para ter poder sobre o outro, vai ser opressão, não poder. Exatamente. Não é essa a perspectiva, papel oprimir, né? É nosso papel libertar. Não, de forma nenhuma. Então, essa é a ideia, porque às vezes a gente fala em empoderamento no sentido de ter poder, não é? E muitas vezes essas formas de poder exercidas no mundo em que a gente vive, às vezes viram formas de opressão. Então, o que a gente deseja, na verdade, é ter poder pessoal para, com esse poder, ajudar as outras pessoas a se transformarem também. Exatamente. Sem dúvida, esse é um percurso e é uma trajetória que a gente traça diariamente, com novas nuances, novas curvas, não é uma linha reta, não é? E dentro desse percurso que você já traçou até aqui, quais os maiores desafios que você teve que enfrentar para chegar no ponto que você se encontra hoje? Então, a vida, não é? Na verdade, o percurso da vida é sempre um percurso desafiador. Aprender é também um desafio. Às vezes a gente tem a sensação, e eu como professora, às vezes a gente ouve muito falar assim, não, porque é preciso ter prazer, é preciso fazer as coisas com prazer. De fato, fazer as coisas com alegria é muito importante. Esse também é um pressuposto que eu adoto no meu percurso, mas nem sempre as experiências ou as formas como vamos aprendendo vão ser prazerosas, né? O prazer se dá no fim, quando você consegue conquistar aquele conhecimento, quando você consegue, de fato, aprender, quando você consegue contribuir para que outras pessoas aprendam.
mas o percurso nem sempre ele é assim fácil. Normalmente são percursos difíceis, né? Então, quando você, por exemplo, está numa experiência de pesquisa, um mestrado, doutorado, você está passando por isso, então chegar a uma tese, definir uma tese, isso é um desafio. Você conseguir desenvolver um trabalho que fecha uma síntese, que apresenta um conhecimento original, autoral, que pode, de fato, apresentar uma vertente da realidade que até então outras pessoas não tinham apontado. Então, é sempre desafiador o processo de construção do conhecimento. No final, aí sim, ele é prazeroso porque nos dá essa oportunidade de dizer, não, eu agora entendi, eu tomei consciência, né, dessa versão, ou dessa perspectiva da realidade que até então eu não tinha. É verdade. Já que você está a falar aí do doutoramento, né, da construção, eu estou nessa fase agora justamente de começar a fechar o trabalho do doutoramento, e a gente fala sempre que a gente tem que ter fontes atualizadas, porque o conhecimento tem se desenvolvido muito rápido. Na sua opinião, o conhecimento tem prazo de validade? E se tem ou não, o que é que você faz para buscar estar sempre atualizada e constantemente empoderada, digamos assim, no sentido de saber, para usar esse saber no seu dia a dia, não para oprimir? Sim. A primeira coisa que é importante a gente considerar é que a gente vive, Selma, numa sociedade, num mundo em permanente mudança. A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Recentemente eu li um livro que são As 21 Lições para o Século XXI, do Harari, o mesmo autor do Sapiens. Ele nos ajuda a refletir exatamente sobre isso, quer dizer, assim, pensar hoje a educação e pensar o próprio percurso de formação pessoal não significa somente e aprender conteúdos, né, que estão aí estabelecidos pela escola, mas sobretudo, aprender a desenvolver o autoconhecimento, estar preparados para lidar com mudanças, desenvolver uma capacidade, não é? Desenvolvimento autopessoal, desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Tudo isso hoje é muito importante, não é? Para que a gente possa acompanhar o processo de transformação. Então, o conhecimento muda porque o mundo muda, a sociedade muda, e isso tem acontecido com uma velocidade muito grande. Então, hoje, para que a gente possa estar bem enquadrado, né? Para que a gente possa estar inserido nos contextos de trabalho contemporâneo, a gente precisa estudar sempre. A formação, ela é permanente, né, para que a gente consiga dar conta de enfrentar o desafio da sociedade que a gente está. A gente está vivendo agora, por exemplo, a pandemia do coronavírus, e no campo da educação tem desafiado, de modo geral, os professores. Por quê? Porque é preciso pensar um outro modelo de escola. Então, na verdade, os processos que já estavam em processo de transformação, com a pandemia, foram acelerados para que a gente possa aprender, por exemplo, a usar as tecnologias, as ferramentas digitais, a lidar com essas questões emocionais que a gente precisa agora também, não é, se desenvolver. Então, tudo muda muito rápido e nós precisamos estar preparados para lidar com essas mudanças. É verdade. A Sueli... Caiu rapidamente aqui minha conexão, todos estão ouvindo? Bom, vamos lá. A Ana tinha acabado de falar sobre o impacto disso com os professores, né, que estão precisando pensar num novo modelo de escola, num novo modelo de educação. E aí eu pergunto a você, existem algumas profissões que no senso comum as pessoas acham que são profissões voltadas para homens, que há determinados cursos voltados para homens. Enquanto educadora, como você percebe isso? Não estou lhe ouvindo, Selma. Oi? Está me ouvindo agora? Alô? Não ouvi o início da pergunta, sim. Por favor, repita a pergunta. Você falou sobre modelos de escola, novos modelos de escola. E aí, está me ouvindo agora? Está me ouvindo bem? Alô? Consegue me ouvir, Ana? Sim. 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 Dentro dessa perspectiva de novos modelos de escola, que requer novos modelos de educadores, né, seja em que nível for, como você percebe essa visão comum de que há cursos mais voltados para homens e cursos mais voltados para mulheres? Enquanto educadora, como você vê isso, e enquanto mulher também?
Consegue entender? Ana? Ana? Alô? Tá me ouvindo, Ana? Sim, tô lhe ouvindo. O que eu tô... Então, na verdade, o que a gente precisa pensar é que não é possível seguir com o mesmo modelo de escola tradicional que, historicamente, a gente vem construindo, né? A escola que a gente tem, até o início da pandemia, muitas delas, claro que tem exceções, não é? Como sempre, nós temos que destacar algumas experiências. As escolas ainda mantêm um padrão muito centrado, não é, na transmissão do conhecimento. Esse modelo precisa ser, não é, discutido e superado. Eu não acredito numa escola ou em profissões que vai formar especificamente homens ou mulheres. Acho que as profissões são definidas pelas escolhas pessoais e não por questões de gênero, né? Cada pessoa vai definir o seu perfil, a sua perspectiva de vida, a sua visão de mundo, a sua curiosidade de aprender. E cada um, de acordo com o seu perfil pessoal, vai poder decidir a profissão que quer seguir, certo? Agora, seja qual for a profissão, seja qual for o processo formativo, precisa a gente considerar, a mim hoje isso é muito claro, é que as aprendizagens elas se dão de forma colaborativa. Então, é preciso investir em processos de formação e que eu possa aprender com o outro. Então, eu não acredito mais numa sala de aula, seja ela presencial ou remota, não é? Em que as pessoas vão aprender a partir de uma pessoa que fala sozinha. Não, para mim, a aprendizagem mais significativa ela vai se dar em modelos de ensino que valorizam a colaboração como pressuposto da aprendizagem, porque com o outro eu aprendo. E o outro é um outro diferente de mim, porque tem experiências diferentes. E é essa colaboração de formas diferentes, não é, de conhecimento e experiência, que vai agregar valor no meu percurso de formação. Então, eu tenho defendido isso, acredito na aprendizagem colaborativa, estou estudando sobre isso, porque quero contribuir com o processo de formação de professores que deem conta, né, dessa perspectiva da aprendizagem em colaboração com o outro. Acredito muito nisso, Selma. Dentro dessa perspectiva de aprendizagem colaborativa, daí da educação como um todo, como a Ana percebe que nós podemos aproveitar essas oportunidades para trabalhar o tema empoderamento feminino? Está me ouvindo, Ana? Ana? Alô? Ana? Você chegou a me ouvir, Ana? Sim, agora sim. Sim, dentro dessa perspectiva de educação colaborativa, como a gente pode trabalhar o tema empoderamento feminino, na sua percepção? Então, cada uma de nós, mulheres, não é, vamos encontrar a partir das nossas experiências e dos conhecimentos. Então, eu imagino que as redes sociais podem ser boas ferramentas, né, digitais, onde a gente pode trocar essas experiências. Isso tem acontecido muito. Aqui mesmo a gente está vivendo uma experiência dessa, né, onde eu posso compartilhar a minha experiência, você compartilha um pouco da sua experiência, assim, as reuniões online, presenciais, então os encontros para que a gente possa compartilhar as experiências e aprender umas com as outras. Eu acredito muito nisso, Selma. Acho que precisamos potencializar esses espaços, criar alternativas para que as mulheres possam se solidarizar mesmo, não é, a partir das suas experiências, porque aquilo que eu já aprendi pode servir de referência para outras mulheres que desejam seguir, por exemplo, a carreira acadêmica ou a carreira docente. Não é verdade? Essas experiências, uma vez compartilhadas, vão colaborar para que outras pessoas possam também fazer as suas escolhas de profissão, de formação, seja na graduação, seja na pós-graduação. Eu acho que precisamos investir, né, em espaços desse tipo, onde a colaboração e a troca de experiências ocorra de fato. Por falar em investir em espaços de experiências onde a troca ocorra, a gente sabe que a Ana tem uma experiência internacional, tanto acadêmica quanto profissional. Como foi a sua experiência de estudar em outro país? Eu sei que a Ana estudou aqui em Portugal. Como foi essa experiência e como isso impactou na pessoa que você é? No ser humano, na profissional, na educadora, na mulher que é a Ana Sueli?
Então, eu acredito que assim, a pessoa que a gente se torna também é resultado das relações que a gente constrói. Assim, os professores que eu tive foram significativos e marcaram a minha história, aprendi com cada um, né? Na pós-graduação, eu tive a oportunidade de ter o professor Eliseu Clementino de Souza, que foi meu orientador de doutorado, e que abriu frentes de relacionamento a partir da parceria estabelecida com ele. Inclusive, hoje eu quero registrar que é aniversário dele, então quero desejar feliz aniversário ao professor Eliseu. Dizer que, a partir da minha relação com ele, nós abrimos frente de relacionamento na USP, na Universidade de São Paulo. Eu tive a professora Rita Galego como minha co-orientadora de tese. A partir dessa relação, nós construímos aí uma parceria com o professor Antônio Carlos Corrêa, que é professor da Universidade de Lisboa. Então, eu estudava o tempo escolar na Ilha de Maré, Rita Galego estudava o tempo escolar nas escolas de São Paulo, o professor Antônio Carlos Corrêa estudava o tempo escolar nas escolas de Portugal. Então, nós conseguimos estabelecer relações de parceria, não é? E nessas relações de parceria, nas pesquisas, a gente foi aprendendo uns com os outros. Eu acho que isso impactou muito a minha formação, não é? Porque eu tive a oportunidade, Selma, de, durante o doutorado, fazer sanduíche na USP e na Universidade de Lisboa, e cada experiência, de fato, agregou valor à minha pesquisa, porque me abriu a possibilidade de estabelecer diálogo com outros pesquisadores de outras universidades, inclusive de outros países. Participava das aulas na Universidade de Lisboa, trocando experiências com colegas brasileiros e também de Portugal, e isso enriqueceu muito o meu processo formativo. Eu digo que eu sou uma pessoa antes e depois do doutorado. Excelente. Por conta de todas essas experiências, não é? É verdade, não tem como passar pelo doutorado, que é uma jornada introspectiva, e sair dele da mesma forma que entrou. Não mesmo. É um processo de transformação, é um processo mutacional. Nós nos mutamos. É verdade, Selminha, é verdade. É um processo de transformação pessoal, uma riqueza muito grande, o percurso de formação no doutorado, porque ele é um processo solitário, na verdade, porque boa parte você está refletindo, produzindo, estudando, analisando o campo empírico, estudando as teorias. Então, ter parceiros intelectuais para esse percurso é de fundamental importância. É verdade. A gente está aqui com 8 minutinhos para finalizar nosso encontro, nossa live, e eu queria que você partilhasse conosco se tem alguma mulher ou algumas mulheres que te inspiram ou te inspiraram e continuam te inspirando para você continuar no seu processo de empoderamento e para você chegar neste processo. E já para finalizar, vamos juntar aqui a última pergunta, que dica você dá para as mulheres que estão a nos assistir e aos homens também, que têm mulheres ao seu lado, né, ao seu entorno, sobre como a educação pode ser um processo que lhe ajude no seu empoderamento, seja educação formal, seja educação vivencial, experiencial. Em relação à primeira pergunta, Selma, eu tenho refletido, inclusive, bastante sobre isso, que eu vivo hoje relações intergeracionais, né? Porque desde que a gente nasce, a gente tem sempre a referência da mãe. Minha mãe é uma figura muito forte, né, na minha história como professora, com quem eu aprendi, porque é uma pessoa muito sábia e com muita experiência de vida, e compartilhou comigo e com os meus irmãos. E isso foi muito rico ao longo da minha história. Hoje, eu tenho uma filha, que é Carol, né, que foi entrevistada por você recentemente, e eu digo que eu aprendo muito com Carol, né, porque nessa relação intergeracional, às vezes a gente tinha ideia de que aprender, que o outro poderia ensinar na medida em que tivesse mais experiência de vida. E isso a gente está derrubando, porque cada pessoa tem uma experiência singular. Hoje, na relação com Carol, eu aprendo com ela, e ela passa a ser também uma inspiração para mim. Lorena é minha irmã, então é uma pessoa com quem eu compartilho muitas experiências. E tem uma coisa que eu tenho aprendido, por exemplo, Lorena mora aí em Portugal, mas o fato dela estar fora do Brasil não tira da gente a possibilidade de interação e de aprendizagem uma com a outra. Porque quando a gente quer interagir, hoje as tecnologias nos favorecem. Então, eu tenho aí na família 3 mulheres que são, para mim, muito marcantes, não é? A minha mãe, a minha irmã e a minha filha.
E ao longo do meu percurso, eu digo que os professores, eles sempre marcam a vida da gente. E eu tenho vários professores em quem me inspirar, né? Tem uma professora Heloísa Curvelo Sarno, que é uma pessoa que eu aprendi a me tornar professora. Então, a referência que eu tenho ao longo do meu percurso de vida. E eu sou muito feliz de ter professora Italva. São muitos nomes que, se eu pudesse ficar aqui, citaria tantos, a gente não tem tempo, né? Em relação à segunda pergunta que você fez, do que eu recomendaria, eu acredito que a melhor forma da gente construir um percurso de vida é a gente primeiro definir um projeto de vida. Então, qual é o seu projeto de vida? O que você quer ser? E aí, a partir dessa pergunta, você vai definir esse percurso, né? Para me tornar essa pessoa, o que eu preciso estudar? O que eu preciso, né? Que cursos eu vou fazer? Que livros eu vou ler? Outro dia, estava assistindo um vídeo do Leandro Carnal e ele me disse uma coisa importante. Eu acho que isso pode servir nesse momento. É que nós, na atualidade, nós somos curadores culturais da própria vida. Então, diariamente a gente decide que filmes assiste, que música escuta, que livro vai ler. Então, ao tomar essas decisões, eu estou fazendo uma curadoria cultural da própria vida. Aí eu fico pensando como é que nós estamos, não é? Que decisões estamos tomando para fazer essa curadoria? Como é que a gente tem consciência do que a gente está acessando, não é? Do que a gente está lendo, do que a gente está assistindo, do que a gente está acessando durante o dia? Então, eu posso fazer um projeto onde eu vou fazer uma playlist de música clássica, eu quero ver filmes, né, de uma determinada época, então eu posso acessar o mundo planejando o meu projeto de vida e fazendo uma curadoria cultural desse meu percurso, aqui a gente dê um sentido, né, a esse percurso e eu consiga alcançar os meus objetivos pessoais. Isso eu acho, para mim, muito importante, Selma. É bem interessante isso que você traz, até porque, nesse momento que eu estou a viver o doutorado, eu estou bem dentro dessa perspectiva. Eu ouço músicas em inglês para aprimorar a minha capacidade de escutar. Quando eu estou a ver alguma coisa, eu assisto filmes em inglês com legendas em inglês para... Por quê? Porque tudo tem que ser aproveitado, porque a gente tem que escrever aqui. Exatamente. O meu doutoramento é um doutoramento com tese multipaper, e eu tenho que publicar em revistas indexadas Q1 e Q2. 75% a 85% dos artigos são devolvidos. Então, o desafio é grande. Então, não dá para perder tempo. É exatamente isso. É criar uma curadoria, assistir filmes interessantes, se divertir e dar atenção, criar uma egrégora toda voltada para isso. Exato. Exatamente isso, eu acredito nisso. Acho que isso é um caminho, se a gente planejar, não é? Porque o planejamento aí é fundamental, a gente não pode viver uma vida no que ocorrer. A gente precisa planejar a vida, tomar decisões, fazer as escolhas certas para que a gente possa alcançar os próprios objetivos. Exatamente. E o que a Ana traz, e eu acho muito importante, como você falou, é criar uma rede, não só nesse sentido, mas criar uma rede que possa lhe dar esse suporte, como você falou, de pessoas que estudem objetos semelhantes, que possam lhe dar esse suporte, que tenham passado por essa experiência, ou intergeracionalmente, que estejam mais abaixo, que você possa ajudá-las, porque quando você ensina, você aprende muito mais, a pirâmide da aprendizagem já nos diz isso, não é? Ana, a gente tem aqui 2 minutos, eu quero agradecer imensa a sua participação, lembrar mais uma vez que o projeto Mulheres que Sabem nasceu do movimento Mulheres Pensam, foi muito gratificante eu, enquanto diretora executiva da Nortear, pensar neste projeto, porque enquanto educadora que sou, não podia pensar num projeto diferente daquele que valorize o conhecimento como forma de nos transformar positivamente e que quem conhece, na minha opinião de educadora, tem o dever de partilhar para transformar outras vidas também de forma positiva, né? Pautado na pedagogia da libertação e em outras concepções que nós, educadores de alma, digamos assim, temos. Muito obrigada mesmo. Esperamos em breve continuar nesse projeto e contar com sua presença mais vezes. Eu agradeço enorme a possibilidade de participação, poder compartilhar as minhas experiências, me coloco à disposição para outros momentos e agradeço a participação de todos que nos acompanharam aí durante a live, né? Que eu acho que isso é muito importante. Foram muitas pessoas.
Eu fico muito feliz. Tem umas eu compartilhei aqui, hoje nas minhas redes. E aí eu quero dizer, quem não me segue nas redes sociais, eu sou @AnaSueliPinho, né? E é importante que a gente siga, Selma, com essa discussão, para que outras mulheres também se empoderem a partir da construção de novos conhecimentos. Eu agradeço a oportunidade, desejo que em breve a gente se reencontre. Nós temos aqui alguns depoimentos, professora Ana. A Nilza Bispo está dizendo que tem um orgulho de ter sido sua aluna, que foi uma inspiração. Eu agradeço, Nilza. A Aricélia está dizendo que tem muito orgulho de tê-la como parceira e amiga nessa jornada intelectual, né? É maravilhosa. A Elizabeth está aqui a agradecer essa partilha de aprendizagem, que quando a gente se abre para esse relacionamento, é realmente importante. Ela fala aqui, apesar de sabermos que o doutoramento é um processo solidário, muitas vezes cria vazio, solitário, muitas vezes cria um vazio. E ela agradece a Ana e os que a gente possa, assim, obter progressos na nossa carreira. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Temos aqui várias pessoas para falar. E estamos também à disposição nas redes sociais, @Selma Mosquera no Instagram ou Selma Mosquera também no Facebook.